Livro 5 Excepcionais Casos de Identificação de Espíritos, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Outro importante caso de identificação espírita. Nestes últimos anos verificaram-se alguns casos de identificação de mortos que de tal modo se mostraram excepcionais por suas complexidades que não encontram exemplos que se lhes igualem em toda a casuística metapsíquica. Assim sendo, devemos presumir que eles tivessem, sobretudo, causado um legítimo e vivíssimo interesse, especialmente entre os dirigentes das grandes associações metapsíquicas, e tivessem dado lugar a profundos e fecundos trabalhos analíticos, com grande aproveitamento da nova ciência da alma. Muito ao contrário, porém, os maiores críticos dessas associações não lhes deram crédito ou desvencilharam-se deles com uma simples meia página de prosa inconcludente. Consequentemente, a sombra do esquecimento envolveu os documentos, preciosos para a pesquisa das causas determinantes das manifestações supranormais. Como explicar-se tão curiosa inversão dos métodos científicos? Por quais estranhas idiosincrasias do raciocínio se verificou semelhante fato? Responderei com palavras de um membro da American Society for Psychical Research, que acabava de publicar alguns casos menos importantes, embora irrefutáveis, no que diz respeito ao gênero examinado, mas que também caíram no esquecimento, pois ninguém os levou em consideração. Observa ele. Talvez fossem muitos solidamente constituídos para serem triturados pelos críticos sistemáticos. De fato, curioso observar que somente os casos que se aproximam do criticismo adversário é que adquirem proeminência aos olhos dos leitores das grandes revistas metapsíquicas. Perfeitos, eles excluem qualquer controvérsia, diluindo-se à vista de todos, porque, consequentemente, os maiorais da crítica científica se desinteressam dos casos de tal natureza, que, regularmente, acabam sendo sepultados nos arquivos de nossas sociedades metapsíquicas. A consulta a esses arquivos é sempre difícil e rara, salvo por poucos tenazes e perseverantes pesquisadores. Psychic Research, 1930, página 493. Precisamente assim, este é o melancólico destino que aguardam os casos de identificação espírita que ousam parecer invulneráveis. Deduz-se que não poderia deixar de acontecer o mesmo àqueles aqui considerados. Colocando as coisas nestes termos, antes de referir o novo caso congênere, descoberto recentemente, resolvi lembrar aos leitores alguns outros que o precederam e sobre os quais nada ou bem pouco se disse nas revistas metapsíquicas mais categorizadas, o que se deve aos motivos psicológicos já indicados. Inicio com o notável caso do falecido escritor inglês Oscar Wilde, por mim longamente analisado nos números de outubro e novembro de 1925 de Luz e Sombra, caso esse que se deu por intermédio da notável médium Esther Dogan. Nele foram fornecidas todas as provas cumulativas que razoavelmente temos o direito de exigir. 2. Início da nota do editor. 2. Este caso será mais profundamente analisado no capítulo 5 desta obra, com o título O Retorno de Oscar Wilde. Fim da nota do editor. Começou-se pelo conhecimento de numerosos incidentes pessoais, ignorados por todos os presentes e comprovadamente verídicos, passou-se à memorável prova da identificação caligráfica, que não se limitou à transcrição de uma simples assinatura, o que sempre poder-se atribuir a um fenômeno de criptonésia, mas foi impecavelmente confirmada por centenas e centenas de páginas. Depois, passou-se a outra prova ainda mais importante. A da identificação do estilo, ou melhor, dos dois estilos que caracterizavam a personalidade do falecido. Em continuação a esta última, mais conclusiva do que qualquer outra,
seguiu-se um reconhecimento das características do estilo, da personalidade intelectual e moral do falecido em cada uma das modalidades de seu caráter, visto ser ele um indivíduo complexo, original e inimitável. Enfim, chegou-se à grande prova final, que consistiu em ditar a médium uma comédia inteira, onde refulgem todas as suas qualidades de burilador de frases e de artista enamorado das palavras e também, sobretudo, onde está refletido seu temperamento de escritor dramático, com todas as qualidades e defeitos que lhe são próprios, assim como a cenografia antiquada de há meio século. Lembro um segundo caso idêntico, sobre o qual a senhorita Neil Walker, integrante da Society for Psychical Research, de Londres, escreveu um grosso volume intitulado The Bridge. A Case for Survival. Nele, a identificação pessoal do falecido, que se esforçava em provar sua presença espiritual à mulher amada, desenvolveu-se através de diversos médiums e os numerosos informes verídicos fornecidos assumem um valor cumulativo irresistível. O caso, pelas circunstâncias afetivamente piedosas em que se desenvolveu, vem a ser demasiadamente interessante e comovente. Do ponto de vista científico, são teoricamente notáveis algumas discordâncias em que falha a entidade comunicante quanto a particularidades secundárias com respeito a descrições de ambiente e lembranças afetivas. Essas discordâncias se transformaram em provas eloquentes e eficazes na demonstração da presença espiritual do falecido, quando em vida, e isto, sobretudo, vale para excluir qualquer forma de telepatia, criptonésia, criptestesia, clarividência no passado e no presente, ao passo que se mostram naturais e também racionais desde que o comunicante tenha sido morto. Recordo ainda um terceiro caso, mais extraordinário ainda, se tal se pode afirmar na presença de outros casos excepcionais, com o título The Spirit Return of Sr. King, também por mim largamente analisado nos números de fevereiro e março de 1927 da Revue Spirit, de Paris, 3. Início da nota do editor, 3. Este caso é o tema do capítulo 4 da presente obra, um defunto que se recorda de tudo. Fim da nota do editor. O caso se desenrolou em uma longa série de experiências com rigorosos métodos de controle. O espírito comunicante, que tinha falecido há 40 anos, narrou a sua própria história e também fez comentários a respeito de numerosíssimas pessoas por ele conhecidas em vida, fornecendo minuciosos detalhes que, na maior parte, foram controlados, alcançando a enorme cifra de mais de 300 provas consideradas verídicas. Acrescente-se que ele chegou a se manifestar a médium pela clarividência, vestido de maneira original como costumava fazer em vida. Essa visão tornou-se admiravelmente verídica, tanto pela roupa usada pelo fantasma quanto por seu aspecto pessoal, incluindo-se aqui o detalhe de uma perna notavelmente arqueada e o de um característico guarda-chuva que levava constantemente com ele. Como o caso do falecido Sr. King reveste-se de um valor teórico literalmente resolutivo para aqueles que não têm a mente ofuscada por preconceitos de escola, vale a pena abrir um parênteses com o fim de notar com que desenvoltura os adversários da hipótese espírita se afastaram e se desinteressaram dele. Como o professor Soal teve a oportunidade de tratar de um outro caso análogo, Proceedings of the Society for Psychical Research, volume 37, página 358, estabelece um confronto com o caso A. King e assim escreve. O caso de que me ocupo teve um curioso precedente no caso A. King, acontecido há alguns anos atrás. Nesta última circunstância,
A simples visita de um ministro wesleyano à cidade de Bury, pouco tempo depois, a sua participação em uma sessão mediúnica, parece terem sido a causa que originou, em uma médium em transe, um manancial inesgotável de informações verídicas sobre comerciantes e outros cidadãos há muito falecidos, mas todos residentes no distrito em que vivera o Sr. Aking meio século antes. Neste caso, o vínculo entre o grupo experimental e assim chamada inteligência comunicante parece ter sido dos mais estreitos. Na verdade, o simples fato de uma pessoa pertencente a esse grupo ser levada à cidade de Bury bastou para provocar um derrame de informações verídicas. Assim falou o professor Soal e com isto pensa candidamente ter elucidado o mistério. Observo, antes de tudo, que ele deveria reunir uma enorme quantidade de detalhes variadíssimos, fornecidos pela entidade comunicante, não os constituídos de informações desconexas em relação ao antigo ambiente e aos habitantes da cidade de Bury, já mortos, mas sem aqueles incidentes e recordações que se reuniam e se organizavam em torno da existência terrena do morto comunicante. Isto posto, observo que, em se querendo atribuir um tal prodígio de perfeitas rememorações das vivências pessoais e do ambiente em que estivera um obscuro personagem desconhecido de todos, e esse ambiente, totalmente mudado após meio século de transformações arquitetônicas, é o mesmo que querer se atribuir tudo isto a um indivíduo que pela primeira vez havia estado numa certa cidade e assistira, alguns dias depois, a uma sessão mediúnica. Isso, aliás, representa uma prova edificante e altamente instrutiva em testemunho das pseudo-explicações totalmente sem sentido a que se apegam beatamente os opositores das hipóteses espíritas. Assim argumentando, observo que o caso que me proponho relatar é, em grande parte, semelhante ao caso do Sr. Aking, uma vez que a entidade comunicante se referiu a mais de 300 informações verídicas pertencentes não só à própria existência terrena, mas também a de pessoas suas conhecidas em vida. Essas informações, à guisa daquelas fornecidas pelo finado Sr. Aking, não provinham sempre das recordações pessoais da própria entidade, já que esta última recorria às vezes a outras entidades de mortos seus conhecidos em vida, junto às quais melhor poderia conseguir a desejada intenção de provar à irmã a própria presença espiritual no local. É preciso convir que este engenhoso expediente concorre de forma admirável para outorgar eficácia irresistível ao sentido espiritualista desta série de experiências, já que se compreende que, comportando-se assim, a entidade comunicante transmitia pela médium, às vezes, informações que a irmã viva desconhecia, deixando-a em grandes dificuldades para apurar sua autenticidade. Em tais contingências, porém, a irmã defunta facilitava as pesquisas, indicando às pessoas às quais deveria dirigir-se a irmã viva para encontrar a solução, de modo que pudesse controlar a maior parte das informações fornecidas. Além disso, observo que, neste último caso, como já no de Oscar Wilde, revela-se o detalhe de que a morta, entre uma comunicação e outra, transmitia informações a respeito de sua própria existência espiritual que concordavam plenamente com as transmitidas por um grande número de personalidades já mortas. Não é que não veja como a circunstância das chamadas revelações transcendentais, interpoladas inextricavelmente entre os informes pessoais e verídicos atinentes à existência terrena da entidade comunicante, mostra que as duas séries complementares de informações não podem ser separadas e, em consequência, deve-se logicamente concluir que as informações pessoais fornecidas devem ser acolhidas como boas provas em favor da interpretação espírita dos fatos. Deve-se reconhecer, então, a origem também espírita das informações fornecidas pela mesma entidade, no que se refere ao ambiente espiritual que as acolhia. Em outras palavras,
ou deve-se reconhecer a origem supranormal de ambas as séries em questão, ou ambas devem conter mistificações do subconsciente. Querer manter uma por supranormal e outra por subconsciente seria ilógico, e mesmo absurdo. Mas isto discutiremos oportunamente. Voltando ao caso aqui considerado, noto que o material dos fatos é de tal maneira abundante que foi necessário um livro para reuni-lo. Trata-se de The Consoling Angel, The Case of Attila Jardani, de autoria do músico Florizel von Reuter, célebre no mundo das artes como violinista virtuoso. Ele, juntamente com sua mãe, ocupa-se há muitos anos das pesquisas psíquicas e ambos são médiuns escreventes comparáveis com os melhores que existem atualmente. Havia publicado antes um grosso volume, intitulado Psychical Experiences of a Musician, onde relata uma longa série de experiências pessoais com diversos médiuns e onde, sobretudo, expõe os notáveis resultados obtidos consigo e com sua progenitora graças à mediunidade escrevente que, no caso deles, se obtinha mediante um pequeno instrumento chamado aditor, que nada mais é do que uma variedade aperfeiçoada do quadro alfabético. Com ponteiro móvel. Obtiveram, entre outros, casos de identificação espírita notabilíssimos, com numerosos incidentes de xenoglossia, em línguas russa, polaca, turca e persa. Mas, conquanto os casos em questão se mostrem por si sós importantes, não possuem características que os distingam de numerosos outros do gênero. Para este último, porém, não se pode fazer tal afirmação, pois ele está entre os de ordem excepcional, tanto pelo número de informações verídicas fornecidas pela entidade comunicante, quanto pela excelência das provas de identificação que dele derivam. Esses casos, considerados cumulativamente, assumem um valor teórico resolutivo para a ciência espiritualista. Sir Conan Doyle fez um breve prefácio para o livro, e dele extraiu as seguintes informações, indispensáveis ao conhecimento do tema. Para o caso, aqui considerado, de Attila Jardani, deve-se reconhecer que na história das pesquisas psíquicas se incluem bem poucos casos em que existem tantas informações pessoais minuciosas, variadas e verídicas na demonstração da sobrevivência de um defunto comunicante. Attila Jardani havia falecido em Pasadena, na Califórnia, onde vivia com a sua irmã Florence. Um grande recíproco afeto ligava as duas irmãs. Nenhuma nem outra haviam jamais se ocupado de espiritualismo e não possuíam conhecimento algum sobre a matéria. A médium, Sra. von Reuter, conheceu-as na infância, mas havia mais de 30 anos que mantinha bem poucas relações com elas e praticamente nada sabia a respeito dos seus familiares, amigos e conhecidos. Quando da morte de Attila, os von Reuter se encontravam na Europa e não tardaram a obter, da parte da defunta, mensagens que se transformaram em cartas que a irmã morta enviava à irmã viva. Tais cartas forneciam muitas informações para sua própria identificação pessoal e se acumularam de tal forma que ultrapassaram a elevada cifra de 300, sendo a maior parte delas absolutamente ignorada pelos dois von Reuter. Mas, enquanto esse acúmulo imponente de informes mostrava-se importante para a demonstração científica da sobrevivência da alma, as mensagens da falecida se mostraram ainda mais importantes, pela difusão de luz que espalharam sobre a vida de além-túmulo. Esse memorável caso pode ser citado como desafio aos céticos, visto que, com a hipótese telepática e subconsciente, não se chegaria nunca a prova tão concludente. Por sua parte, a médium, Sra. Grace von Reuter, informa que havia conhecido as duas irmãs na sua primeira mocidade, mas que, depois de seu casamento, era-lhe muito rara a ocasião de encontrá-las e que, após alguns anos, partira com o filho para a Europa, onde, durante 28 anos, viu-as uma única vez, quando de uma viagem à sua terra natal.
Informa também que ela e o filho nada sabiam a respeito da vida das duas irmãs em Pasadena, localidade para onde se mudaram nos últimos anos, e, finalmente, que haviam sabido da morte de Attie 4 meses após o acontecimento. Estabelecido isto para uma precisa valorização dos fatos, passo a relatar um certo número de episódios a título de exemplos. Advirto não ser possível citá-los em quantidade suficiente para fazer aparecer o valor cumulativo, visto que se trata de mais de 300 informes, fornecidos com o propósito declarado de provar a própria presença espiritual no local, e onde são citados todos os familiares, os parentes, os amigos e os conhecidos com os quais a morta, dizendo-se presente, afirma ter coexistido em vida. Infelizmente impossibilitada a prática de fazer emergir o valor cumulativo de tão imponente massa de informes pessoais, somos levados a considerar a ineficácia teórica do caso aqui considerado. O inconveniente, porém, é inevitável quando se trata de retomar experiências cujo valor teórico é de ordem cumulativa e acentua-se, uma vez que quem escreve já teve oportunidade de realizar a experiência por ocasião de outro caso análogo e mais importante, o do morto Sr. A. King. Resulta daí que os leitores desejosos de formarem um conceito claro sobre o valor teórico dos dois acontecimentos deveriam estudá-los na narração original. Esclarecido também este ponto, passo a enumerar alguns episódios do caso, começando por uma mensagem em que a morta narra as vicissitudes por que passou depois da crise da morte. Compreende-se, desde já, que um episódio semelhante não pode ser revestido de valor probatório, salvo se considerar habitual e notabilíssima concordância entre aquilo que a entidade comunicante narra de si e aquilo que, a propósito, narram numerosas outras entidades de defuntos. Eis porque cito o episódio. Minha cara Florence. Não é possível que lhe escreve nesta primeira carta tudo o que vi e aprendi desde o dia em que despertei no mundo espiritual. Teria que escrever muito para dar-lhe uma pálida ideia. Adormeci logo depois que os meus velhos despojos foram sepultados. Naquela memorável manhã em que ouvi dizer que tinha morrido, encontrava-me, ao invés, mais viva do que nunca, ao lado de meu velho corpo inanimado. Tinha experimentado a sensação de evadir-me de mim mesma e de, no entanto, continuar a ser eu mesma, mas livre de qualquer fadiga ao respirar. De início, fiquei desorientada ao achar-me repentinamente livre de qualquer sofrimento. Coisa estranha. Via-me ali, próxima de mim mesma. Subitamente me dei conta de que podia ler seu pensamento e notei que vácuo terrível o acontecimento havia deixado em seu coração. Foi quando decidi, a qualquer preço, fazê-la saber, fazê-la sentir, tocá-la com a mão para que você compreendesse que eu havia sobrevivido à crise da morte. Então, não sabia como realizar meu propósito, mas tinha a intuição certa de poder consegui-lo. Caríssima Florence, eu lia em sua alma como em um livro aberto e percebi a imensidade de seu desespero. Só havia uma solução. Manifestar-me a você o mais breve possível. Tenho uma recordação muito vaga do que me aconteceu no dia seguinte ao transitar pelo mundo espiritual. Recordo-me de ter ficado muito ligada a você, mas devia achar-me em condições espirituais muito confusas. Não poderia dizer-lhe que dormi, mas o tempo passou sem que o soubesse. Quando a minha velha carcaça foi sepultada, as ideias se me aclararam e lembrei-me de certas discussões que tivemos com os nossos amigos Grace e Florizel. Isto deu-me a ideia de me aproximar de você por intermédio deles, mas não tardei a perceber que me achava bastante cansada. Eis que vem ao meu encontro a nossa mãe, acompanhada de outros espíritos, entre os quais um que se revelou o meu espírito guia. Mamãe conduziu-me a um lugar onde deveria repousar, dormir, revigorar-me enfim, absorvendo energia espiritual.
Antes de me deitar, porém, perguntei à mamãe. Dizei-me se é possível comunicar-me com Grace e Florizel. Ao que ela me respondeu. Sei por que mo pergunta. Tentarei e verei o que se pode fazer. Por ora você deve dormir. Não sei quantos dias durou o meu sono, mas, quando acordei, mamãe disse que se havia transportado até os nossos amigos no momento em que eles usavam uma curiosa mesinha através da qual os espíritos transmitiam aos vivos os seus pensamentos. Senti que ela também havia escrito pela mesinha e soube que havia conseguido transmitir estas poucas palavras. Florence precisa de ajuda. Logo que revigorada pelas correntes de energia espiritual, pensei em você, querida Florence, e vendo-a sempre presa ao mais triste desespero, lamentavelmente abandonada e privada de forças, quis de repente entrar em contato com Grace e Florizel, com o auxílio de Flora e outros espíritos amigos, e o consegui. Este é o princípio de nossa nova união, que para você parece uma maravilha imperscrutável, mas que, ao contrário, é a coisa mais natural do mundo. Para nós, nada de maravilhoso existe em tudo isto. Noto, porém, que os meus amigos que aqui vieram para as comunicações com o mundo dos vivos afirmam que eu possuo uma especial aptidão para transmitir, corretamente, provas de identificação pessoal. Na verdade existem muitos dentre eles que não chegam a transmitir mais do que poucas palavras fragmentadas. Todos eles, querida Florence, foram tão bons em ensinar-me e ajudar-me a comunicar. Estou plenamente feliz por tê-lo conseguido. Termino porque percebo que os bons amigos, através dos quais escrevo, necessitam de repouso. Mas não lhe parece que, por ser esta a primeira carta que lhe envio do mundo espiritual, consegui desempenhar-me a contento? Boa noite, minha irmã. Voltarei a visitá-la no sono, disciplinando os teus sonhos. Esta é a primeira carta-mensagem da falecida tia Jardane à sua irmã Florence, ainda que, não obstante, tenha sido precedida de outras numerosas e breves mensagens fornecidas aos von Reuter para que as transmitissem à irmã. Os leitores terão observado que a narrativa da entidade comunicante, em relação ao que lhe sucedeu depois da crise da morte, concorda admiravelmente com as narrativas semelhantes por mim recolhidas e comentadas no meu livro A Crise da Morte. Na carta em questão deve-se notar a passagem em que a morta comunicante informa que, tendo perguntado à mãe se podia transmitir uma mensagem à irmã viva por intermédio dos amigos von Reuter, esta encarregou-se de tentar a prova e, de fato, conseguiu transmitir as palavras. Florence precisa de ajuda. Ora, é verdade que os von Reuter receberam a mensagem, porém, ignorando a morte de tia Jardane, não imaginaram que a mensagem se referia à sua irmã. Pediram explicações a respeito, porém o instrumento mediúnico não se moveu mais, o que vale dizer que a entidade comunicante, absolutamente nova em tais experiências, não estava em condições de transmitir outras palavras. Deve-se notar ainda a observação da personalidade mediúnica. Os meus amigos que aqui vieram para as comunicações com o mundo dos vivos afirmam que eu possuo uma especial aptidão para transmitir, corretamente, provas de identificação pessoal. Tal observação repete-se várias vezes nessas mensagens e é sem dúvida razoável, já que se mostra como a única explicação racional tanto do caso aqui considerado, de tia Jardane, quanto do outro, mais extraordinário ainda, do Sr. A. King, quando os espíritos comunicantes se mostraram capazes de entrar em contato com os vivos com a mesma facilidade de uma conversa telefônica. O que mais surpreende nesses casos é a excepcional espontaneidade com que um e outro espíritos conseguem transmitir nomes próprios e nomes comuns. Esta última dificuldade é quase insuperável para os mortos comunicantes,
pois os nomes próprios não são ideias nem imagens e, portanto, não podem ser transmitidos telepaticamente aos centros cerebrais da imaginação dos médiuns. Faça-se, porém, uma exceção para aqueles nomes aos quais se pode dar uma ideia de uma imagem simbólica, como seria o caso, por exemplo, do nome Margarida, que é suscetível de transmissão simbólica, fazendo-se surgir diante da visão subjetiva do médium uma flor margarida. E, de fato, é notório que uma boa parte dos nomes próprios e comuns, conseguidos mediunicamente, especialmente através dos médiums Piper e Thompson, foi transmitida de forma simbólica. Essa enorme e especial dificuldade a que se submetem as personalidades mediúnicas comunicantes foi revelada desde o início do movimento espiritualista, assumindo aspectos de formidável perplexidade. Isto impediu que muitos aceitassem as interpretações espíritas dos fatos, pois parecia impossível que um desencarnado, que fornecia maravilhosas provas de identificação pessoal, não pudesse esforçar-se um pouco mais para transmitir corretamente o nome dos próprios familiares e só conseguisse, no máximo, transmitir apenas as suas iniciais. Atualmente, porém, não há pesquisador experiente que não esteja plenamente informado sobre as reais causas que determinam tão lamentável mas compreensível imperfeição das comunicações mediúnicas. Digamos que, do ponto de vista teórico, essa imperfeição não é motivo de perplexidade. Seja como for, nos dois magníficos casos aqui considerados, em que as personalidades comunicantes não encontram dificuldade alguma para transmitir correta e prontamente centenas e centenas de nomes de parentes, amigos e conhecidos, está demonstrado, se ainda for preciso, que, quando as condições necessárias às comunicações entre os dois mundos se verificam de modo adequado, os desencarnados ficam em condições de demonstrar aos vivos que conservam integralmente as recordações de suas existências terrenas. Se assim é, deve-se ter em mente, porém, que os dois comunicantes em questão constituem uma exceção que presumivelmente se deve atribuir a uma feliz e perfeita atividade vibratória entre a mente dos dois desencarnados e os órgãos cerebrais dos médiuns pelos quais se manifestaram. Isto permite aos primeiros entrarem diretamente em contato com os centros cerebrais dos segundos, comunicando-se sem se submeterem a outro inconveniente mais grave ainda, como o de ter a memória confusa e restrita, em razão da transitória e parcial encarnação de suas individualidades em um cérebro alheio. São esses inconvenientes que impedem a grande maioria dos desencarnados de utilizarem, em quaisquer circunstâncias, tais modalidades de comunicação entre os dois mundos, obrigando-os a transmitir provas de identificação pessoal, nomes próprios e nomes comuns pelos meios inadequados da telepatia. A título de exemplo típico, com relação às observações precedentes, e considerando a facilidade com que a TI transmitia nomes próprios e nomes comuns, citarei os trechos principais de duas sessões sucessivas que a senhora Florence Jardane comenta, reunindo-os em uma só das suas missivas. Sessão de 5 de abril. Em data de 5 de abril de 1928, enquanto Florizel von Reuter, por meio de sua mãe, conversava mediunicamente com a própria tia falecida, a tia manifestou-se observando. Compreendo que sou indiscreta, intrometendo-me deste modo, mas sinto que não posso deixar Florence tanto tempo sem as minhas mensagens. Florizel havia viajado por 10 dias, 4. Início da nota do editor, 4. Os comentários do narrador inseridos nos diálogos serão delimitados por colchetes. Fim da nota do editor. Estou felicíssima por saber que Florence confirma as informações de identificação que lhe transmiti. Devo apressar-me porque há uma solicitação de espíritos que há muito esperam a oportunidade de transmitirem as suas mensagens. Muitos dentre eles me invejam porque consegui facilmente entrar em contato com vocês.
Não, o termo inveja é impróprio, mas eles desejam ser como eu. Agora devo enviar a Florence uma mensagem de saudação por parte de uma certa senhora Love, que vivia com uma irmã e avó, ou tia, não me recordo bem, na esquina das ruas Twelfth e Perry, mas mudou de residência quando eu ainda era mocinha. Ela tomava aulas de piano com mamãe. Senhora Grace von Reuter, eu a conhecia. A ti, não, não. Isto aconteceu antes de nos conhecermos. Ela está aqui e deseja enviar uma saudação a Florence. Grace, morreu há muito tempo. A ti, não, há pouco tempo. Também devo enviar outra mensagem de saudação da parte de Lily. Grace, trata-se talvez de Lily, R. A ti, não, não. É uma outra. Grace, qual é a mensagem a ser enviada? A ti, sempre saudações afetuosas do mundo espiritual. Está aqui presente o noivo de Miranda, o qual envia, por sua vez, uma afetuosa saudação à sua ex-noiva. Mas não diga nada a ela porque não acreditaria nisto. A ti, em sua mensagem, dirige-se diretamente à irmã. Estão aqui também o pai, a mãe e as duas avós de Judith e todos lhe enviam saudações e beijos. Pergunte-lhe se tinha um tio que morreu ou foi assassinado quando era criança. Grace, tio de Judith. A ti, sim, pode perguntar-lhe também se sua avó paterna não viajava frequentemente a Rouen, na França. Não lhe diga, porém, como você veio a sabê-lo. Procure somente informar-se. Mais uma vez, querida Florence, repito que, ao enviar-lhe estes informes, eu não tenho outro objetivo senão o de convencê-la a respeito de minha identidade pessoal. De resto, se você lhe o dissesse, ela não lhe daria crédito. Pergunte-lhe casualmente, observando que tempos atrás você tinha ouvido falar dele. Chamava-se Drake. Florizel, este último nome está correto? A ti, sim, e esta é uma boa prova. Também Lucy e Clara enviam saudações. Florizel, trata-se de Lucy Strickleberger? Esta era uma nossa amiga particular da América e, se assim procedi, foi com o intuito de controlar, por minha vez, a entidade comunicante. A ti, não, não. Transmito o nome seguidamente com o fim de provar a minha identidade, pois Florence e os outros ainda têm necessidade disso. Estou firmemente decidida a provar minha identidade pessoal, mas agora devo parar, a fim de não gastar mais forças. Vocês veem com que firmeza persevero em minha tarefa. Todos me dizem aqui que possuo faculdades fora do comum para transmitir diretamente informes pessoais, sem necessidade de recorrer a espíritos intermediários. Vocês não podem imaginar que multidão de desencarnados, vinculados ao mundo do amor, volteiam aqui ao redor, ansiosos por tentar a comunicação e fazerem-se reconhecer. E é por isso que eu me preocupo tanto em transmitir longas relações de nomes desconhecidos. Walter. Nesse ponto a comunicação foi bruscamente interrompida e uma outra entidade, talvez o espírito guia, escreveu em alemão. Ela foi embora. Sessão de 7 de abril. O relator, Florizel von Reuter, informa. Coloquei a mão sobre o instrumento mediúnico e ele começou imediatamente a escrever, enquanto eu me abstinha de seguir, com os olhos, a escrita. Minha mãe seguiu e leu. Flora diz que posso começar a escrever. Flora era uma tia já falecida de Florizel. Florizel, quem é? A ti, Flora me chamava sempre de Harriet. Florizel comenta, lembro-me vagamente de que minha tia efetivamente falava algumas vezes em a ti, chamando-a de Harriet. As saudações do mundo espiritual, por mim transmitidas no outro dia, quero juntar algumas particularidades com relação a outros desencarnados, que se valem de mim como intermediária entre eles e minha irmã Florence. Dirige-se agora diretamente a Florence.
Lembra-se de uma menina de nome Loli, que tomava lições com mamãe? Ela está no mundo espiritual há muito tempo. Como vê, as antigas alunas de mamãe têm ainda as vibrações de suas individualidades e mantêm-se em contato com ela. E isto é o que acontece também com Loli, que vem muitas vezes conversar com mamãe. Para ser sincera, não me lembrava mais dela, mas você, Florence, talvez se lembre. Seu verdadeiro nome era Laura, porém todos a chamavam de Loli. Era uma menina morena com um rostinho afilado. Florizel deseja naturalmente enviar saudações a Florence. A ti, não. Chamo atenção sobre ela porque se trata de uma boa prova. As duas mães de Miranda estão desgostosas por não poderem enviar uma mensagem à filha. Ainda o nome de Will, e por ora basta. Florizel, você já se referiu uma vez a este Will? A ti, não, era um outro. Refiro-me desta vez a um amigo de nosso pai, o qual vem muitas vezes aqui para encontrar-me. Florizel, Florence o conheceu? A ti, sim, certamente. Era uma amizade feita na igreja. Florizel, não tem nada a comunicar? A ti, não. Trata-se apenas de uma prova mais para minha identificação. Ele, afinal, não é muito elevado no mundo espiritual. E por ora basta. Antes que seja enviada a carta a Florence, quis acrescentar estes outros informes, que, por si sós, não têm importância. Boa noite, caros amigos. Comentários da Sra. Florence Jardane sobre o conteúdo das duas sessões precedentes. Caro Florizel, estas duas últimas mensagens de a ti são as mais maravilhosas que recebi até agora do mundo espiritual. Passo, sem demora, a comentá-las. Mensagem de 5 de abril. Primeira prova. A senhora Love e a sua irmã Rose Erwin viveram algum tempo com uma tia na localidade das ruas Twelfth e Perry, na esquina sudeste, e há 30 a 40 anos que não temos notícias delas. Segunda prova. Lily era uma prima nossa, filha do tio Palmer Lumby. A senhora Grace provavelmente lembrar-se-á dele. Florizel comenta, minha mãe recorda-se de ter visto esse tio das Jardane, mas nada sabia a respeito de sua filha. Terceira prova. Miranda era uma nossa amiga. Não lhe cito o nome completo porque poder-se-ia melindrar ao ver-se relacionada em pesquisas desta natureza. Florizel comenta, note-se que a tia tinha avisado que Miranda era avessa às práticas espíritas. Quarta prova. Judith. Trata-se de Judith G., uma jovem senhora que convivia com Miranda. Previno-os para não citá-la publicamente pelas razões acima. Quinta prova. Seu pai e as duas avós encontram-se no mundo espiritual. Também o tio encontra-se lá. Realmente, esse seu tio faleceu quando criança e a morte ocorreu no exterior. Não tive ainda a oportunidade de perguntar a Miranda se a mãe de seu pai ia muitas vezes a Rouen. A propósito da afirmativa de Florence, que o tio de Judith falecera no estrangeiro, a tia observa. Digam a Florence que ela se engana, pois o tio de Judith não faleceu no estrangeiro. Morreu de uma queda de cavalo. Digam para ela verificar também isto. Convencer-se-á mais do que nunca que eu sei o que digo. No mais, ela agora está quase certa de que quem lhe fala sou eu mesma. A última mensagem foi muito produtiva em tal sentido. Sabia que ela era boa e lhe disse. Naquela noite as transmissões das provas vinham fáceis e espontâneas e nem sempre é assim. Isto depende do estado de vocês dois. Se estão cansados, não consigo transmitir corretamente minhas provas. Também nesta noite as condições estão boas. Sexta prova. Tenho uma vaga lembrança de que o nome do menino, tio de Miranda, era precisamente Drake. A seguir, deduz-se que Florence chega a admitir que o nome da criança era efetivamente Drake. Além disso, ela retifica o erro em que incorreu, escrevendo aos von Reuter nestes termos.
É realmente verdade que o menino Drake faleceu de uma queda de cavalo, no estado de New York. Observa-se assim que a memória da irmã morta era melhor do que a da irmã viva. Sempre a propósito do menino Drake, é notabilíssimo o fato de a Tilly ter acrescentado um detalhe importante, desconhecido de todos, inclusive dela própria, uma vez que obtivera a informação da falecida avó de Judith. No entanto, não se chegou a verificá-lo, devido à má vontade de quem podia fornecer a informação pedida. A tia havia informado. Há uma fotografia do tio de Judith. É uma criança delicada, com longos e anelados cabelos louros. Florence pode perguntar a Judith e, se esta não se lembrar, pergunte-o à mãe dela. Vocês compreenderão que se trata de uma prova muito importante, porque nenhuma de nós nunca soube do fato. Foi a falecida avó de Judith que o contou a mim. Sétima prova. Não consegui lembrar-me de Lucy e Clara, a menos que Lucy seja a mãe dos Craddock. Oitava prova. Walter. Trata-se de Walter French, enteado de nossa filha Ruth. Vivia em Denver. Mensagem de 7 de abril. Nona prova. Loli. Não consigo lembrar-me dela. Tal nome, entretanto, desperta em mim uma vaga sensação de já tê-lo ouvido. Mamãe teve sempre muitas alunas e consequentemente não posso recordar-me de todas. Florizel comenta, mais tarde Florence conseguiu identificar também Loli. Décima prova. Miranda tinha uma madrinha que era irmã de sua mãe, e ela é a única mãe da qual conserva recordações. Assim sendo, é muito apropriada a expressão duas mães. Décima primeira prova. Will. Trata-se de Will Thompson. Lembro-me dele, embora fosse um simples conhecido. Décima segunda prova. É verdade que Will pertencia à nossa igreja. Morreu há muito tempo. Também é verdade que era amigo de nosso pai. Viu-se finalmente que a entidade comunicante refere-se à firme vontade de chegar a fazer-se identificar, o que combina com esta observação de Florence. Harriet sempre foi muito perseverante, muito segura, em qualquer tarefa que empreendesse. A tal propósito, é notável a insistência com que a morta comunicante volta, sob várias formas, a reconfirmar o seu firme propósito de fazer-se identificar. Nas duas mensagens acima, ela começa ponderando. Cara Florence, ao enviar-lhe estes informes, outro fim não tenho que o de convencê-la da minha identidade pessoal. Pouco mais adiante, retoma dizendo: Não. Transmito o nome seguidamente com o fim de provar a minha identidade, pois Florence e os outros ainda têm necessidade disso. E, logo em seguida, reafirma: estou firmemente decidida a provar minha identidade pessoal. Depois, no mesmo parágrafo, vocês veem com que firmeza persevero em minha tarefa. Termina esse parágrafo com a frase: e é por isso que eu me preocupo tanto em transmitir longas relações de nomes desconhecidos. Voltando depois, na mensagem seguinte, com referência a uma pergunta que lhe foi feita a propósito do nome de uma menina por ela transmitido, afirma: chamo atenção sobre ela a menina porque se trata de uma boa prova. E, finalmente, quando lhe foi perguntado se o espírito de Will tinha algo a comunicar, a Tilly respondeu: não. Trata-se apenas de uma prova mais para minha identificação. Tão admirável segurança de propósitos, indicando uma têmpera de caráter fora do comum, não podia deixar de atingir o alvo. De fato, Florence, sendo totalmente ignorante em experiências mediúnicas, mostrava-se de princípio avessa em acolher como real a notícia. Acabou por sentir abalada a sua incredulidade, passando por um período de alternativas entre a convicção e a dúvida de que era possuída, acabou sendo vencida pela força persuasiva e irresistível das provas cumulativas apresentadas pela morta comunicante.
Afinal, declarou-se irrevogavelmente certa de estar conversando com o espírito da irmã morta. Florence indica, já na carta seguinte àquela citada, a sua própria convicção e nela comenta as sessões precedentes, com o fim de completar o controle das provas. Escreve ela. Não sei se vocês chegaram a formar um conceito claro daquilo que as mensagens de Ati representam para mim. Depois de recebê-las, não me sinto e não me sentirei mais só nem desolada. Renasci para uma nova vida e gozo de uma felicidade sem limites. Ati mostra-se sempre a mesma, livre, porém, dos sofrimentos terrenos. Digam-lhe, pois, digam-lhe que já não necessito de mais provas. Estou convencida. A prova relacionada com o menino, tio de Judith, é para mim resolutiva. Já lhes disse na última carta. Agora lhes participo que cheguei a lembrar-me de Loli ou Laura Atkinson. Há muitos anos, seu pai teve relações comerciais com o nosso pai. Ela era precisamente uma menina morena, de rosto afilado. Foram estabelecer-se em Dakota há muitos anos e lá ela morreu, se bem me recordo, logo após o seu casamento. Quanto a Donnie T., de que me fala a ti, não posso pensar em outro a não ser Donnie Thompson, que vive na Califórnia. É neste ponto que a irmã morta, tendo conseguido o seu intento, diverte-se invertendo as partes, submetendo a irmã viva ao interrogatório com a intenção, diz ela, de pôr à prova a agudeza de sua memória. A identidade de Donnie T., que a irmã viva erradamente havia interpretado por Donnie Thompson, já é uma das ditas interrogações de controle. Na verdade, a Ti transmitira certa vez apenas o nome Donnie, pretendendo que a irmã adivinhasse a qual Donnie ela aludia. Cedendo às insistências de Florizel, juntou a inicial T, do sobrenome. Foi então que a irmã respondeu que não podia pensar em outro a não ser Donnie Thompson, residente na Califórnia. Na 18ª sessão, a Ti observa a propósito. A Ti, finalmente Florence ficou convencida, mas agora eu me divirto fornecendo-lhe nomes que são enigmas. Quero que ela me diga quem era Donnie T., a quem me referi certa vez. Disse que ele havia emigrado para o oeste e não para o oeste. Florizel, quer dizer que você não aceita o nome de Donnie Thompson, conforme nos escreve Florence. A Ti, claro que aceito, mas ele não é o Donnie que emigrou para o oeste. Florizel, não quer fornecer outras letras do seu nome? A Ti, em não revelar está o sabor do brinquedo, que se torna mais saboroso sabendo-se que a segunda letra de seu sobrenome é realmente H, como que Florence forneceu. Florizel, não quer acrescentar pelo menos uma letra? A Ti, a terceira letra é A. Ele tinha um amigo cantor. Paro por aqui, pois já indiquei mais do que devia. Não acrescento mais nada. A irmã viva escreve nestes termos, a propósito do enigma de Bonita. A Ti diverte-se infligindo-me provas a fim de testar minha memória, com resultados formidáveis. Pois bem, depois de semanas de esforços mnemônicos, consegui identificar também o famoso Donnie T., o que devo realmente às letras H e A, com as quais a Ti quis magnanimamente agraciar-me. Compreendi que ela se referia a Donnie Takerai, um gracioso rapaz de 19 anos, aluno de nossa mãe e meu aluno também, por breve tempo. Ele tinha grande habilidade em fazer jogos de prestidigitação e com eles encantava as crianças. A Tia havia falado de uma sua força sugestiva, presumivelmente pretendendo dizer prestidigitação. Provavelmente eu nunca pensaria nele se não fosse alusão de Ati. Observo que o incidente exposto elimina uma objeção que, embora puramente indutiva e gratuita, sempre teve poder de neutralizar a eficácia demonstrativa de numerosos incidentes do gênero. Tal objeção consiste em se presumir que, quando uma personalidade mediúnica afirma conhecer um certo nome mas não quer ou não pode transmiti-lo, recorre com isto a uma das chamadas desculpas magras,
pois trata-se, em realidade, do subconsciente do médium que ignora o citado nome e não consegue captá-lo do subconsciente dos presentes. Felizmente tal objeção não se aplica ao incidente exposto, visto que a Ti transmitiu uma primeira vez o simples nome Johnny, porém, juntou em seguida a letra maiúscula T, inicial do sobrenome do personagem a que aludia, e, finalmente, as letras H e A. Com isso, demonstrou, de uma forma segura, que conhecia o nome Takerai, mas que não queria transmiti-lo, por razões próprias. Ao reforçar as minhas afirmativas, acrescento uma outra circunstância: quando a irmã viva não consegue descobrir o nome sobre o qual era inquirida pela irmã morta e, então, esta última decide revelá-lo integralmente. Isso comprova que, efetivamente, a pessoa era do conhecimento da morta. Eis o episódio. A Ti, e agora chego a Fanny. Seu sobrenome começava com D. O nome de seu irmão era Fred. Parece-me que se formou em medicina depois da partida de Grace. Morava em Brad Street. Era de uma família de bem. Não acrescento mais nada. Apesar de tais indicações, Florence não conseguiu identificar a pessoa em questão e escreveu aos von Reuter. Estou na mais completa escuridão a respeito de Fanny D., cujo irmão era médico. A Tia convenceu-se que, desta vez, a irmã viva não seria capaz de acertar e se decidiu, então, a revelar o sobrenome da pessoa indicada, ditando aos von Reuter: digam a Florence que me refiro a Fanny Danvers. Assim informada, Florence reconheceu subitamente a pessoa. Acentuo que os episódios análogos aos citados não são suficientemente eficazes para eliminar a hipótese das mistificações subconscientes compreendidas no sentido supracitado, mas evidenciam também um sistema inverso de interrogatório que se mostra novo na casuística metapsíquica e que é muito importante como contribuição para a demonstração da presença espiritual, no lugar, dos mortos comunicantes. Abstenho-me de citar outros episódios para não me prolongar muito, visto que os já citados são suficientes para fornecer uma clara ideia acerca das características especiais das informações pessoais transmitidas pela morta, com o fito de identificar-se. O relator, Sr. Florizel von Reuter, resume os fatos nos seguintes termos. No caso aqui considerado, foram fornecidos mais de 300 informes pessoais a título de prova de identificação, cuja autenticidade foi confirmada na razão de 95%. Acrescente-se que não se deve levar a débito da entidade comunicante a tênue porcentagem de informes não identificados, uma vez que o fato é unicamente devido à má vontade e hostilidade das pessoas que possuíam o material das provas. Elas não quiseram fornecer as referências pedidas ou não quiseram incumbir-se das indispensáveis indagações probatórias. Lembra o incidente da fotografia do menino Drake, quando a morta voltou a ele com insistência e repetidas vezes, exortando a se fazer o possível para identificá-lo. Assim conclui o relator. Por minha conta lembrarei que, entre as informações pessoais fornecidas, várias encontram-se revestidas de grande valor teórico, porquanto eram desconhecidas de todos os experimentadores e, algumas vezes, da própria morta, que as pedia a outros defuntos por ela conhecidos em vida. Além disso, a grande importância teórica do caso em exame, em confronto com outros episódios iguais de identificação espírita, reside no número extraordinário de informes transmitidos pela morta, os quais assumem valor de prova cumulativa logicamente irresistível no sentido espiritualista. Neste ponto sou levado a dirigir-me, de modo especial, àqueles que já reconhecem tal verdade, com o intuito de chamar sua atenção sobre o fato de que o caso em questão se presta para fazer emergir, com grande evidência demonstrativa,
A solução logicamente inevitável de um outro quesito muito controvertido, que me apresso a expor. Achamo-nos frente ao caso de uma morta que conseguiu identificar-se, fornecendo mais de 300 informações verídicas sobre a sua existência terrena e que, em pouco tempo, entre uma informação e outra, transmitiu informações precisas a respeito da própria existência espiritual e das condições do ambiente em que se encontra. E note-se que esses informes concordam plenamente com os fornecidos por numerosos outros mortos comunicantes. Pois bem, segundo alguns metapsiquistas que não negam, ou melhor, admitem a existência de autênticos casos de identificação espírita, as mensagens mediúnicas em que se descrevem as condições de ambiente espiritual, não importa se concordam admiravelmente entre si, devem ser relegadas em massa entre as mistificações da subconsciência. Com base nas conclusões acima e relativamente ao caso aqui considerado, devemos deduzir que a entidade comunicante era um autêntico espírito de pessoa morta que, vez por outra, transmitia informações verídicas em torno da própria existência terrena, mas que transformava instantaneamente em efêmera personalidade sonambúlica não apenas entre um informe e outro, fornecendo informações acerca da própria vida espiritual. Deve-se perguntar se um tal modo de argumentar está de acordo com a lógica, uma vez que, ao contrário, os metapsiquistas em questão exigem uma escolha rigorosa das muito numerosas coleções de revelações transcendentais, muitas das quais se mostram divagações oníricos subconscientes facilmente reconhecíveis como tais. Se assim procedem, eu me declaro plenamente de acordo com eles, acrescentando que o primordial critério de escolha deveria ser o de recolher apenas as mensagens transmitidas por personalidades de defuntos que hajam provado a sua identidade pessoal. E isto é o que se verifica em grau superlativo no caso aqui considerado. Em outras palavras, baseando-se nos 300 informes fornecidos, deve-se considerar provada a identificação pessoal da falecida Tia Jardane, de modo que também deverão ser aceitos, como genuinamente supranormais, os contemporaneamente fornecidos sobre as modalidades da existência espiritual, já que é patente que o primeiro fator da proposição subentende o segundo. Por conseguinte, quem não admite o segundo deve, por necessidade lógica, negar também o primeiro. Aqueles que negassem a ambos estariam errados, mas pelo menos argumentariam com um fio de lógica, enquanto que o mesmo não se pode afirmar em relação àqueles que acolhessem o primeiro fator e negassem o segundo. Com isto finalizo, concluindo que o caso de identificação espírita da falecida Tia Jardane deve ser classificado entre os mais importantes do gênero, levando-se em conta que são extremamente raros os casos em que as personalidades dos mortos conseguem transmitir, com abundância, informações pessoais de identificação. Começa-se, de fato, pelos casos de Jorge Pelham e de Benny Junot com a Sra. Piper. Temos depois, já em nossos dias, o complexo e magnífico caso de Oscar Wilde, o relatado pela senhorita Leah Walker em um grosso volume intitulado The Bridge. Acaso for survival e publicado em um opúsculo sob o título de The Spirit Return of Sra. King. Vale dizer que, juntando estes ao caso em exame, tem-se ao todo 6 do mesmo gênero e, na verdade, muito raros. Ninguém pretenderá, porém, que as comunicações com o além sejam fáceis como as comunicações telefônicas e, para provar a tese da sobrevivência, os 6 casos acima deveriam logicamente ser suficientes, visto que não existem hipóteses naturalistas capazes de dar-lhes inteira razão a menos que não queiram dar freios à fantasia, arquitetando hipóteses mnemônico-cósmicas equivalentes à onisciência divina. Além disso, é racional concluir que, com o progresso da nova ciência metapsíquica, chegará um dia em que as relações entre os dois mundos serão mais fáceis.
Por agora, no entanto, dever-se-ia reconhecer que já foi conseguido o suficiente para se sentir autorizado a vaticinar, como não muito distante, o dia em que será cientificamente demonstrado, na base dos fatos, a sobrevivência do espírito humano. Importa recordar, entretanto, que os casos do gênero da identificação espírita, fundados nos informes pessoais fornecidos pelos mortos comunicantes, não representam senão uma das numerosas categorias de manifestações supranormais que convergem para um único ponto: a demonstração da existência e sobrevivência do espírito humano. Remeto os leitores às minhas 25 monografias, onde são enumeradas todas as categorias de fenômenos supranormais. Nelas se incluem centenas de casos variadíssimos e ainda mais eficazes no sentido espiritualista. Limito-me a recordar os das aparições de defuntos no leito de morte, quando são percebidos coletiva ou sucessivamente pelo moribundo e pelos presentes, e os casos complementares das aparições de defuntos no ambiente em que viveram, levando em conta, ainda desta vez, as aparições percebidas coletiva ou sucessivamente por várias pessoas. Recordo, além disso, alguns exemplos impressionantes de eloquentes fenômenos de telecinesia pouco depois de acontecido um caso de morte, ou também alguns episódios de obsessão com visão clarividente da entidade obsessora, a qual, embora desconhecida de todos, consegue identificar-se. Recordo ainda numerosos casos de fotografia transcendental, em que espíritos de pessoas desconhecidas chegam a se identificar, alguns episódios extraordinários de fenômenos de assombração, com a aparição de espíritos desconhecidos de todos e seguir identificados, e, finalmente, algumas recentíssimas experiências de tríplice correspondência cruzada, a enorme distância, com manifestação quase simultânea em línguas ignoradas pelos médiuns ou pelos presentes, e a língua, na experiência que aludo, era o chinês. Também foram feitas algumas experiências proveitosas quando, obtendo-se as impressões digitais de dois defuntos, confrontaram-se estas com as tiradas em vida, experiências do Dr. Crandall, em Boston. Parece-me que agora basta. Era preciso recordar tudo isso, uma vez que os opositores, argumentando com base no erro apontado, dirigiam exclusivamente as suas críticas aos casos de identificação espírita fundados nas informações pessoais fornecidas pelos defuntos, como se fora de tal forma, não existisse, na casuística metapsíquica, nenhuma outra que se mostrasse a favor da hipótese espírita. Note-se que, de qualquer modo, seria interessante lembrar aos adversários que mesmo a classe dos fenômenos anímicos, por estes invocada para combater nossa hipótese, bastaria também, por si só, para demonstrar a sobrevivência do espírito humano. Isso porque, em última análise, os fenômenos anímicos se mostram complementares dos fenômenos espíritas, porquanto provam a existência, no homem, de uma personalidade integral subconsciente, provida de faculdades supranormais maravilhosas que se mostram independentes da lei da evolução biológica. Ou, em outros termos, provam que o homem é um espírito, também quando encarnado. Estas são as condições de fato que se tornam patentes na casuística metapsíquica e que, cedo ou tarde, deverão infalivelmente constranger até os mais recalcitrantes homens de ciência a admitir a interpretação espiritualista da própria casuística. Noto finalmente que, do ponto de vista aqui considerado, o da identificação dos defuntos com base nas informações pessoais por eles transmitidas, a convergência admirável de todas as manifestações supranormais, anímicas espíritas, na demonstração da existência e sobrevivência do espírito humano não faz mais do que aprovar indireta, mas prodigiosamente, seu valor teórico. Patenteia-se, assim, mais do que nunca, que,
Se é possível explicar algumas das informações transmitidas invocando a telepatia, a criptoanesia, a criptestesia, uma tal possibilidade parece contudo literalmente descabida frente ao significado cumulativo de todos os informes. Esse significado evidencia-se, por si só, clara e inabalavelmente espírita e como tal se mostra, mais do que nunca, quando se considera o elemento cumulativo, por sua vez inabalavelmente espírita, de todas as manifestações supranormais, subconscientes e extrínsecas.